Você já sentiu dificuldades para lidar com pessoas? Talvez algumas que não mudam, outras que você não sabe como dizer algo difícil para elas, ou talvez você não sabe o que pensar de alguém. Hoje nós vamos falar disso no nosso devocional da Jornada da Mentalidade Vencedora, com o tema Sabedoria para lidar com pessoas. Acompanhe comigo o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1 e 2. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Pulando para o versículo 6 do capítulo 16, diz assim a palavra. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Não tem como você mudar a sua mentalidade e não aprender a lidar com pessoas. Precisamos dela o tempo todo e elas precisam de nós. Samuel, em um só momento, viveu uma experiência tão tremenda de ensino com o Senhor, onde ele recebeu 3 lições sobre como lidar com pessoas, e eu quero partilhá-las com você hoje. A primeira lição que eu vejo aqui é: não atrase a sua vida por causa de pessoas difíceis. O Senhor falou para Samuel o seguinte: até quando terás pena de Saul, sendo que eu já o rejeitei? Bom, isso não nos ensina a deixar as pessoas de lado e esquecer aquelas que são cabeças duras. Não, não é isso. Mas o Senhor está dizendo que nós não podemos atrasar a nossa vida, nos entristecer eternamente por alguém que já negou os princípios do Senhor várias vezes, como o rei Saul tinha feito. Samuel era amigo de Saul, tinha um carinho por ele, mas Saul não queria romper. Não atrase a sua vida por conta de pessoas que não querem romper com Deus. Ame-as, ore por elas, mas ao levantar do chão, dos joelhos, da oração, do momento de oração, siga a sua vida, apesar de elas não terem feito as escolhas corretas. Deus quer abençoar a sua vida e não quer que você fique atrasado por causa de ninguém. Claro que sabemos que em certos casos não é tão simples assim. Por exemplo, uma esposa que tem um marido difícil, uma mãe que tem um filho cabeça dura. Bom, nestes casos, a dedicação não tem como. Terá que ser um pouco maior da pessoa mais equilibrada para com a desequilibrada. Porém, ainda assim, nós precisamos tentar correr, avançar dentro daquilo que nos é possível. Você, esposa, que tem um marido difícil, tenta crescer, mesmo com essa característica dele. A segunda lição que aprendemos com Samuel sobre lidar com pessoas é: nem sempre é preciso dizer toda a verdade. Talvez você se assustou com essa frase pelo fato de eu dizer que não precisa dizer toda a verdade. Entenda, eu não estou dizendo para que você conte mentiras. Jamais devemos mentir. Porém, nem sempre eu preciso contar toda a verdade. Às vezes eu posso contar só uma parte. Samuel, quando Deus o mandou ir ungir Davi, ele pensou logo: se Saul, que é o rei atual, souber que eu vou ungir um novo rei, ele vai me mandar me matar. Ele sabia que Saul era uma pessoa difícil. E ele pergunta para Deus: como eu faço? E Deus disse: pega um cordeiro e leva. E se alguém te perguntar, diz que você foi sacrificar. Samuel estava mentindo? Jamais. Deus o mandou mentir? Absolutamente. Porém, Deus estava dando uma estratégia para ele. Peça ao Senhor estratégias para que você não precise sempre dizer toda a verdade. Porque em alguns casos, as pessoas não sabem lidar com elas. E você e eu precisamos ter maturidade para contar a verdade de maneira parcial, só na medida do que edifica. O Espírito de Deus vai te dar sabedoria para discernir o que dizer e o que não dizer. A terceira lição que recebemos para lidar com pessoas nesse episódio de Samuel e de Davi é que eu não posso julgar as pessoas pela aparência. Pessoas são oportunidades. Eu sempre costumo ensinar isso. Cada pessoa abrirá portas para você, seja portas financeiras, sejam portas emocionais, seja portas de aprendizado. Pessoas abrem portas. Porém, você não precisa abrir totalmente sua vida para uma pessoa sem conhecê-la direito. Sempre que você encontrar alguém novo,
procure imediatamente tentar identificar o caráter da pessoa. Não se iluda com a aparência, com o jeito de falar, com a forma desenrolada de se expressar. Jamais. Procure descobrir traços do caráter e quando perceber que esta pessoa é nociva, se afaste um pouco. Se perceber que ela é alguém de boa índole, que é alguém de caráter, que vai acrescentar na tua vida, se aproxima devagar. Para encerrar e orarmos, eu peço que você leia comigo o que está em Mateus capítulo 10, versículo 26. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Vamos orar e pedir ao Senhor que sempre revele para nós o verdadeiro caráter das pessoas, nos mostrando a maneira certa de trabalhar com elas, de agir com cada uma. Amém? Pai Celestial, nós te consagramos o nosso coração, a nossa mente e toda a nossa vida. Sabemos, Deus, que precisamos aprender a lidar com pessoas. Nos dá sabedoria para isso. Como o Senhor ensinou a Samuel aquelas 3 lições, vem ensinar ao nosso coração também. Nos ensina a nem sempre contar toda a verdade. Nos ensina a não julgar as pessoas pela aparência. E nos ensina a não atrasar a nossa vida por causa de alguns que não querem fluir no teu mover e na obediência à tua palavra. Pai, tira do coração, da vida, do caminho de cada irmão que está me ouvindo as pessoas maléficas, as pessoas tóxicas e aproxima de nós as pessoas que vão nos ajudar a cumprir o teu projeto na nossa vida. Em nome de Jesus. Agora declare comigo, por favor, que está aí na tela, com fé. Sou vencedor, pois Deus me cercou de pessoas abençoadas e tenho a unção de Deus para discernir cada situação envolvendo as piores e as melhores pessoas, pelo dom do Espírito Santo. Que Deus o abençoe e até o próximo devocional.